Boa noite, professor. Boa noite, professor. E aí, como estão? O que é que acharam do assunto de debêntures? Ele é bem parecido com um empréstimo pré-fixado, né? Na verdade é porque eu só tratei do pré-fixado, né? Não tratei de prêmio na emissão de debêntures. Tem várias outras coisinhas que vocês vão ver mais à frente, né? Em outra disciplina, a disciplina de avançada, possivelmente. Mas, às vezes, a debênture ela é emitida com ágio, vamos dizer, ela vai pagar. Ela tem um valor nominal de 5.000, mas ela é vendida por 6, porque a remuneração dela é muito boa, ou ela tem a possibilidade de ser convertida em ação, e aí ela é cotada num preço maior, entende? E tem caso também, eu vou mostrar para vocês, na nota do grupo JHSF, o grupo JHSF emite debênture pós-fixada, CDI mais alguma outra taxa. Enfim, tem na nota explicativa deles. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vou iniciar aqui a gravação para que vocês fiquem com o registro posteriormente. Vou compartilhar aqui a tela. Professora, Oi. me veio uma dúvida. As debêntures, em casos de banco, por exemplo, de instituição bancária, isso também pode ser feito? Desde que ele atenda os requisitos, pode sim. Ah, sim, perfeito. Para emitir uma debênture, né, tem que ser uma empresa de capital aberto, tem que fazer os trâmites junto à CVM, né? Então, como é um título mobiliário, se enquadra dentro de título e valores imobiliários, é regulado pela CVM, então precisa atender todos os requisitos que a legislação estabelece, assim como a legislação do próprio Banco Central também. Então, é possível sim. É uma forma de captar recursos, né? Só que normalmente os bancos já são quem tem mais recursos, então possivelmente, às vezes, eles não emitem, porque eles já têm recurso suficiente para fazer todo a gestão de capital de giro. Mas as empresas, quando necessitam de recursos financeiros, elas emitem debêntures. Então, aqui foi o material de debêntures que ficou disponível para vocês, e o Jader me perguntou no fórum a respeito se a debênture, quando ela tem um pagamento único, se não teria sido feito, nesse caso aqui, do exemplo 1, o ajuste a valor presente. E, na verdade, sim, foi feito o ajuste a valor presente. No entanto, quando essa debênture ela tem um único pagamento e não há necessidade de fazer segregação entre circulante e não circulante, acaba que esse efeito visualmente a gente não consegue observar, né, tão diretamente. Mas o ajuste a valor presente ele foi sim feito. E aí, Jade, eu vou explicar aqui, né, sucintamente, o exemplo 1, que eu acredito que vocês todos já tenham visto no vídeo, para que sua dúvida seja esclarecida, e que pode ser também a dúvida de um outro colega. Então, aqui nesse caso, a debênture ela foi emitida no valor de 2 milhões e houve custos de transação de 110 mil. A taxa nominal da operação de 10%, e a empresa fará o resgate, no caso, o resgate é dizendo que ela vai fazer o pagamento aos debenturistas, né? Em único pagamento ao final de 4 anos, no valor de 2.928.200. Então, aqui nós temos a tabela de amortização utilizando a taxa nominal da operação, que é de 10%. Só um minuto. Aí, aqui temos o valor líquido da operação, que no caso é o valor da debênture de 2 milhões, menos os custos de transação, 1.890.000, e aí eu preciso calcular a taxa efetiva. Sabendo que houve esse custo de transação, o custo de transação interfere no custo de captação de recurso, ou seja, no custo de capital. Então, se eu não vou ter
vou captar eu vou captar 2 milhões, mas vou ter que pagar 110 mil de custo de transação. Então, a minha captação líquida, ela acaba sendo de 1.890.000. Então, minha taxa não é de 10, acaba ela sendo um pouco maior. E o que seriam esses custos de transação? Esses custos de transação são as taxas de registro na CVM, são as taxas de registro, de negociação, que seriam as taxas para negociação no mercado balcão ou na Bolsa de Valores, e todos aqueles que forem incorridos para que a negociação ela seja efetivamente concluída. Então, são custos, são gastos específicos daquela operação. Esses gastos, eles não teriam sido incorridos se essa emissão de debênture não tivesse sido concluída. E, nesse caso, a taxa efetiva da operação é de aproximadamente 11,6% ao ano. E aí, totalizando encargos financeiros, onde engloba juros e custos de transação, de 1.038.200. Como que eu sei que os juros dessa debênture correspondem a 928 mil? A debênture, o valor dela de captação foi 2 milhões, e vai fazer um único pagamento após 4 anos de 2.928.200. Então, isso significa que essa diferença corresponde aos juros. E os 110 mil dos custos de transação. Aqui seria a tabela de amortização, utilizando a taxa efetiva da operação. Acaba que a taxa nominal a gente só vai usar para fazer a apropriação dos juros. A taxa efetiva ela vai ser utilizada para todos os demais efeitos de apropriação de encargos financeiros. E aí eu vou só segregar o que são juros e o que seriam realmente esses custos de transação. E aqui, fazendo o comparativo, né, da taxa efetiva com a taxa nominal, que é justamente para fazer a segregação entre encargos financeiros, que seriam os custos totais, juros, que seria utilizando a taxa nominal da operação, e os custos de transação, que se vocês somarem esses 4 itens aqui, esses 4 valores aqui, vamos chegar a 110 mil reais, que foi justamente os gastos incorridos para que a operação fosse concretizada da emissão de debênture. Então, no momento da emissão da debênture, eu vou ter uma disponibilidade de caixa de 1.890.000, vou ter encargos financeiros a apropriar de 1.038.000, porque 1.038.000 são os 928 dos juros mais os custos de transação. Em contrapartida de debêntures emitidas, ambos no passivo não circulante, indicando que serão exigíveis a longo prazo. Muitos alunos do ciclo anterior faziam uma confusão no sentido de que, mas os juros eu faço a apropriação anualmente, nesse caso, então não teria que colocar juros a apropriar uma parte no circulante também? Vamos pensar juntos. Juros a apropriar ou encargos financeiros a apropriar é uma conta redutora de passivo. Se formos colocar essa conta lá no passivo, ela vai ser redutora de quem? Não existe debêntures emitidas no passivo circulante, porque o vencimento da debênture, ele ocorrerá após 4 anos, ou seja, a longo prazo. Então, todo esse valor de encargos financeiros a apropriar ficará no exigível a longo prazo. Então, você vai sempre observar se encargos financeiros é uma conta redutora, ela está reduzindo quem? É uma conta de passivo circulante, ela vai ser uma conta redutora de passivo circulante. Se é uma conta de passivo não circulante, ela também será uma conta de passivo não circulante. Então, acompanha a conta mãe, digamos assim. E aí, fazendo a apropriação dos custos dos custos de transação e dos juros no ano 1, conforme aquela tabela mostrada anteriormente, o saldo de encargos financeiros a apropriar 1.038.000, pela tabela de amortização, juros de 200 mil, encargos financeiros, ou seja, custo de transação, nesse caso, 18 mil. Vou dando baixa no encargos financeiros a apropriar de 218, que é o somatório desses dois elementos aqui, tá? E aí vai ficar o saldo em encargos financeiros a apropriar de 819.588,66. E na conta de debêntures emitidas ficará quanto?
2.928.200. Se eu fizer o saldo da conta de debêntures emitidas, 2.928.200 menos 819.588,66, isso será 2.108.611,31. Ou seja, esse é o valor presente da debênture com base nessas informações. Para verificar que a nossa informação está correta e que, portanto, não há necessidade, já está feito o ajuste a valor presente aqui, e que não há necessidade de fazer novos ajustes, como que eu sei que a conta está correta? A debênture será paga no valor de 2.928.200. Nesse caso, né, já passou um ano, então o vencimento dela se dará, imagine que eu estou ao final do ano 1, o vencimento dela se dará não mais após 4 anos, mas sim após 3 anos. Então, aquele valor que será pago da debênture de 2.928.200 CHS FV. Eu botei o número errado aqui. CHS FV. Ou seja, será pago no futuro. Em quanto tempo? 3N. Daí eu tenho que pegar a taxa efetiva da operação, 11,56, utilizando todas as casas decimais. E PV. Vocês vão encontrar justamente o valor de 2.108.611,34, que corresponde, né, ao valor que eu falei aqui, os 2.928.000 menos o que eu ainda tenho a apropriar de encargos financeiros. Então, indicando que foi feito o ajuste a valor presente. Lembrando que o que a gente estava fazendo na última aula, né, seria quando há segregação entre circulante e não circulante, que é justamente quando eu tenho o pagamento de parcelas intermediárias. Ficou claro? Professora, por falar bem a verdade, não ficou não, mas... E o que foi que você não entendeu? Porque a professora falou, pelo saldo de 819 constar ali, significa que já foi feito o ajuste. O que ajusta valor presente para você? Trazer o valor futuro para hoje, não é? E não tá? Que seria 819, é isso? Não. É o Seria valor da saldo debênture menos a conta de encargos financeiros a apropriar, não é uma conta redutora? Sim. Um menos o outro vai dar o quê? Entendi. 2.928.200 menos o saldo de encargos financeiros a apropriar, que foi o que eu falei a você, de olhar aqui nesse slide aqui. Na emissão, 1.890.000. No ano 1, o saldo da debênture emitida, menos os encargos financeiros a apropriar. 2.108.000, que foi justamente o ajuste a valor presente na hora que nós encontramos aqui, trazendo o N3. Já que, ao final do ano 1, a debênture será paga ao final de 3 anos. Então, significa que aqui está sendo, já foi feito, no caso, a debênture foi trazida a valor presente nessa situação. Entendi. Então, o cálculo, assim, visualmente o cálculo dela é um pouco diferente do que você, de fato, fazer a trazer valor presente e colocar na conta lá o valor presente mesmo. Não, o valor já é o valor presente. Não, eu entendi, agora eu entendi, professor. Imagine deixa eu ver se dá para desenhar aqui no... Deixa eu ver se eu abro o Paint para tentar lhe mostrar uma linha do tempo. Não vai ficar muito legal, porque eu não sou muito boa em desenho, mas... Nossa, pelo amor de Deus. Eu, como desenhista, sou uma excelente contadora. Imagine aqui
uma linha do tempo, certo? Aqui o N igual a 4, aqui o N igual a 4, que será o vencimento da debênture. Aqui, no caso, cadê a letra? Aqui o N igual a 0, que é quando a debênture foi emitida, digamos, no momento 0, que nós vamos fazer a contabilização dela. Imagine que aqui tem o N 1. Aqui tem o N2, que seria o ano 2. O ano 3. E o ano 4 ali no final, que é quando a debênture será paga. O que é o ajuste a valor presente? Aqui, no N igual a 4, eu tenho o valor futuro, certo? Que é o valor que a debênture será paga, será resgatada pelo debenturista. Nesse N igual a 4, quanto que a empresa vai pagar? 2.928.000, aquele valor lá, e 200, que é o valor da debênture após os 4 anos. Aquela debênture no N igual a 0, considerando a taxa nominal, considerando que houve custo de transação, gerou uma taxa efetiva de 11,6% ao ano. Então, na data base 0, o valor presente dessa debênture, nós encontramos que era de 1.890.000, ok? Sim. Passou um ano. No ano 1, coloquei lá os encargos financeiros a apropriar, tudo, fiz a apropriação dos encargos financeiros e ficou lá o saldo lá na conta de encargos financeiros de 819.000 e alguma coisa. E ainda os 2 milhões, né, referente ao valor que será pago aqui no N4. Então, 2.928.200 menos 819.000 de encargos financeiros, isso aí seria o valor contábil da conta, debêntures emitidas. Só que ali é o valor presente, só que é o valor presente no N igual a quanto? A 1. Porque se você observar, ao final do ano 1, o N não vai ser mais igual a 4. De 4 menos 1, o N vai ser igual a quanto? A 3. Então, significa que eu vou ter que trazer o valor futuro de 2.928.200 não mais para o N0, porque o N0 já passou. Vou ter que levar para o N igual a 1. E aí, para fins do cálculo lá na matemática financeira, quando eu for colocar o N, né, na fórmula do valor futuro, o N aí, para mim, vai ser igual a 3. O valor presente não é somente na data 0. O valor presente, de acordo com... Eu vou fazendo novos demonstrativos, novos balanços, o valor presente vai ser na data base que eu considerar, né, no futuro. Vamos imaginar que eu emiti em 2018. Emiti o balanço em 2019. Em 2019, o valor presente vai ser diferente do valor de 2018. E, consequentemente, será diferente porque o N é diferente. Então, você sempre tem que saber de onde você vai, onde você está, qual é a data referencial e para onde você vai levar, nesse caso aqui, para o N igual a 1, para o N igual a 2. Quando eu for fechar o balanço do ano 2, o valor presente também será diferente. Mas o maior motivo que aqui não causa nenhum impacto, dando a impressão que o ajuste a valor presente não foi feito, é porque não há essa diferença entre circulante e não circulante. Como assim? Eu não tenho parcelas a pagar dentro dos próximos 12 meses e, por isso, vou incluir parte desses encargos financeiros no circulante. Tudo será no não circulante, de modo que no último ano, quando forem tudo passivo circulante, daí
já vai ser o que será apropriado dentro realmente dos próximos 12 meses. Entendido? Entendido, professora. Muito obrigado pela explicação. Oi? Entendido, professora. Muito obrigado pela explicação. Acho que agora deu para... O que era que você estava imaginando? Assim, porque quando a gente tem o pagamento efetivo, né, pelos períodos, parece que fica mais clara a visualização Uhum. de trazer esse valor presente, né, nos respectivos períodos de pagamento. Talvez por isso que eu não consegui entender direito. Mas é que assim, ó, quando você tem, vamos imaginar que fossem 18 parcelas mensais. Aí eu ia ter sempre 12 no circulante e começaria com 6 no não circulante, 5, 4, 3, 2, 1. Aí acaba que quais são as que vão sofrer efeito? As do não circulante, né? Porque sempre no circulante eu vou ter que ter 12, contabilmente. Mas se você for olhar o valor presente realmente no geral, aí sim ele muda de um ano para o outro. Porque mudou o número de parcelas, mudou o N, então vai mudar o valor presente. Porém, no circulante, por essa questão de adotarmos 12 parcelas, aí não muda. Aí acaba mudando só no exigível a longo prazo, dando a impressão que o ajuste a valor presente foi feito no caso de eu ter parte no circulante e parte no não circulante. E quando eu tenho uma situação desse tipo, dando a impressão que o ajuste não foi feito, quando na verdade ele já indiretamente tinha sido realizado. Porque quando você pensa em ajuste a valor presente, você pensa a data referencial, né, desse caso do pagamento da debênture, e a data que você quer trazer. À medida em que eu vou passando, fechando os balanços, vão passando os anos, esse valor vai mudar. Vai mudar, e aí, no meu balanço patrimonial, visualmente, para mim, eu não fiz nenhum ajuste, porque, na verdade, já estava tudo feito, porque eu não tinha parte no circulante, então isso não vai interferir para mim, no caso, na empresa aí. Tá? Tudo bem, professora. Muito obrigado. De nada. Mais alguma pergunta em relação às debêntures? Eu trouxe aqui a nota explicativa do grupo JHSF, que é um grupo que administra shopping center, tem vários outros empreendimentos, e eles emitem debêntures, na verdade. E eu já coloquei essa nota explicativa disponível para vocês no Teams, em outra aula. Aqui ele fala, em relação à JHSF, no ano 2020, a JHSF emitiu debêntures no valor de 300 milhões, com remuneração anual de CDI mais 1,55%, no prazo de 6 anos. Ou seja, essa aqui, ela é pós-fixada, por quê? Porque está vinculada ao CDI, que no momento da emissão da debênture, a empresa não sabe como ele vai se comportar. É um indicador como o IPCA, como o IGPM, que corresponde a uma taxa de certificado de depósito interbancário, que é uma taxa que os bancos, eles cobram internamente, né, entre operações que eles realizam entre si. No prazo de 6 anos, ou seja, a longo prazo também, significando, nesse caso eu não lembro bem se é um único pagamento, mas ele certamente vai trazer aqui novos detalhes em relação ao seu grupo de debêntures. Aqui, por exemplo, na página 88, ele fala que tanto as debêntures como os empréstimos e os financiamentos, eles são mensurados pelo custo amortizado, que é isso que a gente faz, utilizando o método da taxa de juros efetiva, ou seja, eu preciso considerar os custos de transação para que eu saiba calcular o valor da taxa, para que eu tenha, né, a taxa efetiva de juros, que é a taxa que vai servir de base para o cálculo dos encargos financeiros. A taxa nominal é somente a taxa que eu vou remunerar o debenturista, mas, na verdade, a operação, para mim, ela é muito mais cara, no caso, para a empresa. Na página 101,
Aqui tem as debêntures que foram emitidas, qual é o indexador, no caso da JHSF, ela é do tipo pós-fixada, né, no sentido de ter um indexador e só depois eu consigo calcular os juros. Então, essa questão que nós estamos fazendo aqui, ela acaba não existindo para essas empresas, porque o indexador, ele vai ser apropriado no resultado, né, e depois os juros, como vocês fizeram com os empréstimos e com os financiamentos. Então, não tem não tem diferença, né, nesse sentido. E aqui tem a segunda emissão. O que seria a segunda emissão? A segunda negociação que essa debênture está sendo submetida. Às vezes, numa primeira negociação, não vendeu todas, ou estava realmente prevista que fosse uma venda em 2 etapas, e aí é como se fosse a segunda etapa dessa negociação das debêntures. Primeira e terceira série significa se é feito um pagamento, 3 pagamentos, então isso aí está relacionado à forma como essa debênture será paga. E aqui nós temos os custos de transação das debêntures, e esses ajustes que estão sendo explicados aqui na nota 22. A nota 22... Cadê a nota 22? Aqui na nota 22, ele vem detalhando os custos da operação, no caso, não só de debêntures, mas também como de empréstimos e financiamentos. Aqui ele mostra o resultado financeiro em relação não só às debêntures também, mas como a debênture deles ela é pós-fixada, ela vai ter uma variação do indexador e uma variação em decorrência dos juros. Então, aqui ele demonstra dentro desse grupo do resultado financeiro como a apropriação dessa debênture dos seus encargos financeiros gerou impacto nesse resultado, né? Receitas financeiras de 24, possivelmente isso está aqui em milhões, e despesas financeiras de 25. Então, significa que o resultado foi negativo, ou seja, mais despesas financeiras do que receitas financeiras, tá? Então, todos esses detalhes que vocês buscarem esclarecer, a nota explicativa, ela tenta ajudar, né? Não que ela consegue sempre isso, mas na maioria das vezes, as informações que o usuário desejar e não tiver disponível nos demonstrativos, a nota explicativa tem essa função de trazer esses detalhes. E aí foi dito ainda em relação às debêntures que elas foram emitidas como garantias dos empreendimentos que a JHSF tem, né, como o Shopping Cidade Jardim, como o Shopping Bela Vista. E aí foi mostrado que essas debêntures, no caso aqui, são de garantia nesses ativos. E aqui tem a movimentação das debêntures. Os custos a amortizar entendam como esses encargos financeiros, juros e custos de transação, que ele coloca lá como ele coloca tudo em uma única conta. Dependendo do tipo de empresa, o nome dessa conta pode variar. Lembrando que o plano de contas, ele é personalizado, digamos assim. A empresa, ela segue um plano de contas padrão da CVM, do Banco Central, enfim, mas ela está, como que eu posso dizer, ela pode fazer ajustes na conta, no sentido de mudar o nome das contas. Então, o plano de contas, ele deve ser adaptado à realidade de cada empresa. Por exemplo, um plano de contas de uma construtora jamais vai ser igual a um plano de contas de uma empresa do varejo. Então, com isso, eu preciso fazer essas adaptações, tá?
Bem, pessoal, em relação a debêntures, acredito que não há grandes diferenças ou maiores dúvidas em relação ao que nós já vínhamos trabalhando, porque é um assunto bem parecido com empréstimos e financiamentos. Na verdade, é uma operação dessa natureza, só que a empresa ela vai determinar como essas debêntures, como esses títulos serão pagos e como eles serão remunerados, tá? Então, sem mais delongas, a aula de hoje, que vai ficar disponível para vocês, se refere a custos de empréstimos. Basicamente, o que seriam esses custos de empréstimos? Tanto os juros propriamente dito, como os custos de transação, ou seja, os encargos financeiros. Como vocês viram até agora, como nós contabilizamos encargos financeiros no resultado como uma despesa financeira, utilizando a taxa efetiva da operação. Aí vem o CPC 20, que trata de custos de empréstimos, e vem dizer o seguinte, ó, em determinadas situações, esse custo de empréstimo, esses encargos financeiros, assim, eles poderão ser apropriados como parte do custo de um ativo. Até então, vocês viram que faz parte do custo do imobilizado o quê? O custo de aquisição, instalações, fretes, não é isso? Em algumas situações, vamos adicionar ao custo desse ativo os encargos financeiros quando a empresa realizar operações de crédito para serem utilizados esses recursos totalmente ou parte deles na construção de um ativo. Então, a diferença é essa, que os ativos qualificáveis, como o CPC chama, eles vão estar aptos a receberem os custos de empréstimos, os encargos financeiros. Mas o que são esses ativos qualificáveis? De acordo com o CPC 20, é um ativo que demanda um tempo substancial para ficar pronto para uso, ou seja, o imobilizado, ou para venda, ou seja, um estoque. Então, em algumas situações, eu vou poder apropriar os encargos financeiros decorrentes de uma operação de crédito como parte do custo desse imobilizado ou como parte do custo desse estoque. Para isso, esse ativo não pode ser adquirido pronto. Ele tem que ser um ativo que está em andamento, em processo de fabricação. E o que é que nós consideramos como esse tempo substancial que o CPC fala? Um ativo que demanda mais que 12 meses para ficar pronto, para uso ou para venda. Pode ser o caso, por exemplo, de uma matriz petrolífera, pode ser o caso de uma usina nuclear, pode ser o caso que o Alexandre falou aqui em outra hora, de uma máquina que seja desenvolvida, personalizada para a empresa. A empresa, a Renault, por exemplo, trazendo a realidade dele, está, sei lá, um projeto para a construção de uma máquina, de um robô, que vai melhorar a qualidade do processo produtivo. Então, se a Renault fizer uma operação de crédito para custear essa máquina que está sendo desenvolvida, ao invés de lançar os juros dessa operação de crédito como despesa financeira, os juros vão fazer parte do custo dessa máquina, tá? E aí é importante também sabermos quando eu posso iniciar essa capitalização, ou seja, apropriar esses custos de empréstimos. Para isso, eu vou ter que ter uma operação de crédito, um empréstimo ou um financiamento vinculado à construção desse ativo. E também quando eu vou parar de alocar os juros dessa operação como parte dos juros do ativo. Se o ativo já está em funcionamento, significa que ele não pode mais receber nenhum gasto adicional, né? Então, eu não vou poder. Vamos imaginar o seguinte: o empréstimo tem prazo de 10 anos e a construção durou 3. A construção dessa máquina personalizada, ou a construção de uma matriz petrolífera, ou de uma aeronave para revenda. Demorou 3 anos. Com isso,
significa que durante os 3 anos, a apropriação dos encargos financeiros, ao invés de ser no resultado como despesa financeira, eu vou lançar como parte do custo do ativo. Depois do ano 3, ou seja, do ano 4 ao ano 10, volta para o tratamento original, que nós estamos habituados. Eu continuo, né, a partir do ano 4, a contabilizar os encargos financeiros, os custos de empréstimos, como parte de uma despesa financeira, já que a construção ela foi encerrada, a obra está concluída, o ativo está em funcionamento, então eu não posso mais alocar como parte do custo dele. Então, vou lançar no resultado como despesa, o tratamento habitual. Professora, Oi. e a empresa tem algum benefício de reconhecer isso no imobilizado ao invés de despesa? Vai fazer parte do custo do ativo, né? Fiscalmente, não. Fiscalmente, ela vai ter que fazer o ajuste disso no LALU, porque para fins da receita, custo de empréstimo é sempre despesa financeira. Só que, digamos que assim, os juros do ano 1 foi 200 mil, do ano 2 foi 300, do ano 3 foi 400. Estou chutando aqui. Eu tenho aí de encargos financeiros no total quanto? 900, né? 200, 300, 400, 900 mil. Vamos imaginar que essa máquina aí já estava lá, o custo dela, o custo de fabricação, né? Vocês estão estudando a disciplina de custo. Os custos de fabricação dessa máquina, vamos imaginar que insumos, mão de obra e tudo mais, que faz parte do processo, está em 3 milhões. Com esses custos de empréstimo, ao invés do custo ser de 3, o custo vai passar a ser de 3 milhões e 900. Então, significa que o benefício seria, né, eu dizer que parte do meu ativo, já que eu fiz uma operação de crédito para concretizar essa fabricação, então eu vou alocar os custos de empréstimos a esse ativo. Então, ao invés de ter o custo lá no ativo, custo total do ativo, 3 milhões, vai ser 3 milhões e 900. E essa base vai ser base para depreciação, base para teste de impairment, base para todos os outros procedimentos relacionados ao ativo imobilizado. Ok, professora, obrigado. De nada. Mais alguma dúvida? Isso se dá porque é entendido... Boa noite, professora Ersan. Boa noite. É porque eles entendem que isso é uma antecipação e não... Não, é que eles entendem o seguinte, você fez essa operação de crédito, um empréstimo, um financiamento, emitir uma debênture, com a finalidade de utilizar esse recurso financeiro nesse ativo. Então, digamos assim, se você não fizesse a construção dessa máquina, você não iria fazer essa operação, entendeu? Uhum, sim. Então, por isso, o CPC permite que os demais custos relacionados a esse empréstimo, essa operação de crédito, de modo geral, sejam alocados como parte do custo do ativo. Diferentemente do tratamento fiscal, né? Para fins fiscais, você fez uma operação de crédito, incorreu em juros, enfim, juros é resultado, é despesa financeira. Entendeu? Então, para fins fiscais, acaba que você diminui o lucro, né? Já que se você fez operações de crédito, os juros contabilizados como despesa financeira, diminui o resultado, diminui o lucro, diminui a base de cálculo para fins de imposto de renda e contribuição social. Esse é o motivo pelo qual muitas empresas acabam utilizando mais capital de terceiros do que capital próprio. Porque o capital de terceiros, empréstimos, financiamentos, tem essa questão do benefício fiscal, ou seja, a despesa financeira é dedutível na base de cálculo de imposto de renda e contribuição social. Entendi. Obrigado, professora. De nada. Mais alguma pergunta? Pessoal, a atividade e frequência dessa semana se refere ao assunto de
debêntures e custos de empréstimos já está disponível no menu de tarefas. Vocês podem estar executando até o próximo sábado, tá? Na segunda, nós daremos continuidade a esse assunto. E aí, possivelmente, eu vou resolver alguns exercícios de frequência que vocês tenham dificuldade em relação a esse tema. E aí, daremos seguimento ao conteúdo, ok? Ok. Boa noite, bom final de semana e até segunda. Boa noite. Boa noite, professora. Boa professor. noite, professora. Bom final de semana. Obrigada para vocês também. Curtam o frio, que eu vou curtir o calor.